A humanidade de tempos em tempos se depara com questões desafiadoras. Quem está correto, a mecânica quântica ou o princípio de incerteza de Heisenberg? Na Páscoa, devemos comer chocolate em barra ou em forma de ovo? E o arroz deve ser consumido com ou sem uva passa no Natal? Entre essas grandes polêmicas, encontramos outra discussão recorrente a respeito do Halloween. Cristãos podem ou não comemorar a festa tipicamente anglo-saxã? Os brasileiros estariam apenas imitando essa festa, que nada tem a ver com a nossa cultura? Devemos ter mais Saci e menos Fred Krueger? Pegando esse gancho, o Cine Quinto dessa semana fala sobre o filme Família Addams, de 1991. A comédia de humor negro, dirigida por Barry Sonnenfeld, conta a história de Gomes Addams, que sente saudades do irmão desaparecido, Fester. Aproveitando-se da situação, um advogado sem escrúpulos trama um golpe para roubar a fortuna da família, convencendo uma mulher a apresentar seu filho como sendo Fester. Apesar de todas as piadas e do clima macabro, a família nos ensina valores familiares profundos e mostram que nem sempre as aparências externas revelam o que vai em nossos corações. E é sobre isso que falaremos nesse Cine Quinto. Roda a vinheta! Antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco. E nesse caso aqui também os spoilers também não vão fazer uma grande diferença. Mas se você quiser, dá uma olhada no filme que tá no Netflix, tá? Então você pode entrar lá, assistir e depois voltar aqui, tá bom? É isso aí. Então olá, meus cinéfilos elementares. A gente tá de volta com mais um Cine Quinto e eu começo agradecendo mais uma vez aos comentários no último vídeo sobre o Feitiço do Tempo, como o comentário do @o crítico Ale, abre aspas, filmaço subestimado. Assisto todo Natal há anos com o meu pai e é o nosso filme. E eu, Felipe, já vou adotar essa ideia de assistir no fim do ano com a minha família, junto com A Felicidade Não Se Compra. Boa ideia, porque é um filmaço e a gente sempre tem que lembrar. E aquele filme que no final você sai assim, com aquela sensação melhor, né? Diferente dos filmes de terror, do Halloween, né? Inclusive tem o filme Halloween, tem vários filmes sinistros e macabros, né? Bom, muita gente também agradeceu a lembrança do filme O Feitiço do Tempo e eu devolvo agradecendo ao carinho de vocês. Muito obrigado pela companhia e não deixem de curtir e compartilhar os nossos vídeos porque isso ajuda muito o canal a crescer, vocês sabem disso, né? Muito bem, vamos começar falando da família Addams. A família Addams mesmo surgiu como uma série de ilustrações criadas pelo cartunista americano Charles Addams, que começou a desenhá-los para a revista New York em 1938. Os personagens foram desenvolvidos para satirizar a típica família americana, sabe? Aquela dos anos 50 e tal, mas com um toque macabro e com um humor sombrio. Cada membro da família foi concebido com características bem definidas. O Gomes Addams, que é o pai, é o marido excêntrico e carinhoso da Mortícia, que é uma esposa elegante e misteriosa. E o feioso, que é o Pugsley, tem um comportamento sádico e peculiar, né? E também a gente tem que lembrar do tio Chico, que é o Uncle Fester, a vovó Addams, o mordomo Lurch, e a icônica mãozinha, né? Aquela mãozinha. Tem também o primo It, né? Tem vários personagens interessantes. O sucesso das tirinhas acabou inspirando uma série de TV em 1964, produzida pela ABC, o que popularizou ainda mais os personagens. Desde então, a família Addams evoluiu para incluir filmes, animações, séries, sempre mantendo o espírito original de humor sombrio e crítica social. Nesse vídeo eu não vou falar sobre a Wandinha, tá? Aquela série nova que saiu, acho que foi Netflix, né? Então a gente esquece um pouco a Wandinha. Um dia, quem sabe, eu faço um vídeo só sobre isso, porque ele é bem diferente dos anteriores e aí tem algumas lacrações ali no meio, tem umas coisas até legais e tal, mas não vou falar disso. Eu vou focar no filme de 1991 e naquela, vamos dizer, formação, né? Se fosse uma banda, seria a formação de 1991. O diretor Barry Sonnenfeld não fez muita coisa relevante além da família Addams. O único sucesso, além desse, foi Os Homens de Preto, Men in Black, o que é curioso, porque tanto um quanto o outro são filmes muito redondinhos, muito bons, eu gosto muito, e que até onde eu sei fizeram muito sucesso, mas ele fez uma outra coisa pra TV, assim, não tem nenhum filme relevante, assim, que eu, pelo menos do que eu pesquisei, não achei nada. Aliás, eu não sei se ele quis fazer uma coisa meio Woody Allen nesses filmes, que Woody Allen sempre usa a mesma fonte pros créditos iniciais dos filmes, né? Pelo menos 90% dos filmes do Woody Allen são assim, começa com a mesma fonte. Esse diretor, ele faz isso na família Addams e Men in Black. Não sei se foi uma coincidência, não sei se foi preguiça, mas é uma fonte bem parecida do começo do Men in Black e da família Addams. Se fosse uma banda, a formação do filme seria a sua melhor formação, né? Tem a Angélica Houston como a Mortícia, o Raul Julia, que infelizmente morreu logo depois, em 94, a Christina Ricci, que é a quarta-feira, Wednesday, como é que é em português mesmo? A Wandinha,
ela tá excelente no papel. E tem também o eterno Doc Brown, né, que na verdade faz o papel do tio Chico, o Uncle Fester, que é o carequinha lá. E todos são perfeitos pro papel, né? Mas vamos parar de falar das coisas em volta e vamos ao filme em si, né? A história começa com o patriarca da família, o Gomes Adams, atormentado pela saudade do seu irmão mais velho, que é o tio Chico, o Uncle Fester. E ele tá desaparecido há 25 anos. A relação entre Gomes e Fester era muito próxima, mas uma briga separou os dois. E desde então, o Gomes sente um vazio interior, que ele tenta preencher de várias formas estranhas e pouco convencionais, como costuma ser com a família Adams, né? Enquanto isso, o advogado da família, que é o Tully Alford, um homem desonesto e endividado, trama um golpe junto com a esposa dele para roubar a fortuna dos Adams. E ele descobre que uma das suas clientes tem um filho chamado Gordon que tem uma notável semelhança com o Fester, né, com o tio Chico. Juntos, o Tully, a sua mulher, com essa madrasta aí do sósia do Uncle Fester, eles decidem infiltrar o Gordon na mansão Adams como um irmão perdido, né, como se fosse o Fester, planejando que ele ganhe a confiança da família e descubra como acessar o cofre secreto repleto de riquezas. Mas o Gordon chega na mansão e, embora a Mortícia e o Gomes sejam muito malucos, né? Eles os recebem com muito entusiasmo e alegria. Então, eles percebem que tem alguma coisa nesse carinha que eles acham que é o tio Chico, que não bate com a memória do Gomes sobre o Fester, né? Mesmo assim, o Gomes fica tão feliz que ele ignora a situação, né? E decide ignorar todas essas dúvidas. Enquanto isso, a Wandinha e o Feioso, né, que são os filhos, logo percebem que tem alguma coisa estranha, especialmente porque o tio Fester não lembra de detalhes importantes do passado. Bom, ao longo da estadia, o Gordon, que é o cara que se passa por Fester, começa a desenvolver uma afeição genuína pelos Adams, até porque eles são muito legais, é isso que eu vou falar mais pra frente. E apesar das tentativas da mãe do Gordon, que na verdade tá fazendo papel de Fester, para roubar o cofre e tentar dar o golpe nos caras, ele fica muito apegado àquela família, né? Então ele não consegue fazer as coisas direito. Então ele meio que nega a própria mãe. Ele fica especialmente tocado pelo carinho que recebe e pela excentricidade acolhedora da família, com a qual ele se identifica, obviamente. A gente vai descobrir depois por quê, né? Que aceita ele como ele é, meio esquisitão, independente de todas as suas peculiaridades. Até que num determinado momento, a lealdade do Gordon é meio posta à prova, e aí, inspirado pela coragem da família, que a acolheu, ele se rebela contra a mãe e decide ajudá-los, revelando que, na verdade, ele é o verdadeiro Fester, que apenas estava com amnésia, né? Ele foi adotado ali nesse momento em que ele estava com amnésia e achou que ele era o filho da mocinha lá que estava querendo roubar tudo. Na cena final, a família finalmente se reúne, de forma legítima, com Fester readmitido ao lar e as suas memórias restauradas. O Gomes e a Mortícia e os filhos celebram mantendo-se fiéis ao seu estilo macabro e peculiar de viver, enquanto a câmera vai se afastando, mostrando a mansão misteriosa em meio ao céu tempestuoso, fechando a história com um toque sombrio e cômico. Bom, o filme, apesar da aparência, é uma ode à vida familiar. O Tolstói, no seu livro Anna Karenina, que é um dos melhores livros que eu já li na vida, assim, ele é bom de ler, gostoso de ler o Tolstói. Eu gosto muito do jeito que ele escreve, não é porque é um clássico e não sei o quê, eu acho que ele escreve de um jeito gostoso de ler mesmo, né? E ele começa o livro com a seguinte frase, a Anna Karenina: todas as famílias felizes se parecem, e cada família infeliz é infeliz à sua maneira. E é interessante porque o livro fala de uma família que vai se desestruturar absolutamente. Mas eu também encontro essa frase nos Adams, né? Quando ele retrata uma família tão excêntrica, paradoxalmente, cara. Então, quando você conta a história da família Adams, você mostra paradoxalmente que essa família é tão excêntrica, que elas têm em comum a todas as outras famílias é a sua felicidade, porque eles realmente têm aqueles valores que fazem eles serem felizes. E o que fazem eles especiais são justamente as suas infelicidades, né? Eles são infelizes à sua maneira. Um psicólogo de um canal chamado Cinema Therapy, ele afirma com razão que o casal Adams são um dos melhores exemplos de casamento na história do cinema. Aliás, ele aponta que os filmes de hoje sempre retratam o casamento como uma coisa ruim, tediosa, que atrasa a sua vida, né? A gente vê muito isso, histórias de separação, divórcio, que tudo bem, porque, na verdade, isso é um retrato de como a nossa geração, né, como o mundo hoje vê o casamento. É um retrato de como o mundo moderno vê o casamento, de como as pessoas veem o casamento, né? Então, assim, é normal que os filmes retratem isso. A gente tem divórcio como nunca teve, né, na história moderna, assim.
Só que a família Addams eles não só apontam as vantagens do casamento, como os personagens seguem ipsis literis o que o psicólogo John M. Gottman aponta no seu livro como 7 princípios para fazer um casamento funcionar. É isso que fala o carinha lá no vídeo, né, que eu comentei agora. E são eles os seguintes: cultivar mapas do amor. Conhecer profundamente o seu parceiro, incluindo as suas esperanças, sonhos, medos e memórias importantes. Pô, a família Addams, os dois, eles sabem quase o que o outro vai pensar logo depois. Tem até aquela música da Frozen, né? Que a menina fala, você finaliza os meus, e aí ele fala sanduíches. Era isso mesmo que eu ia dizer, né? Não eram os meus pensamentos. Ele fala sanduíches e era isso mesmo que ele ia dizer. Ali no caso da Frozen, ele tá sacaneando, então ele falaria qualquer coisa. Mas no caso da família Addams, parece isso mesmo. Um meio que completa o outro no sentido de que os dois... eles sabem o que o parceiro tem de esperança, de sonho, de medo, de memória, né? Então eles não é aquela coisa assim, tamo aí, a gente dá apesar deles terem uma vida sexual intensa, aparentemente, pelo filme, né? Mas eles têm isso de... Eles se compreendem de uma forma mais profunda, né? Manter esse mapa atualizado, segundo o livro, ajuda a entender as necessidades e o mundo interior da pessoa amada, criando um vínculo emocional forte. Outra coisa que ele diz é demonstrar afeição e admiração. Os Addams, eles vivem falando, cara Mia, você é maravilhosa, você é demais. Eles demonstram, né, com palavras e com gestos, né, o quanto eles se respeitam, quando eles se admiram. Isso é importante, porque às vezes o cara é aquele cara caladão, ou a mulher, né? E aí não demonstra isso, isso também pode ir minando um casamento com o tempo, segundo esse autor, né? Então, ele diz que os casamentos saudáveis são construídos sobre respeito mútuo e apreciação. Demonstrar gratidão, elogio e o carinho mantém viva a afeição e ajuda a combater o ressentimento. O que tem até uma linha aí, né, o pessoal mais red pill que fala assim, mulher não gosta de ser elogiada, mulher não gosta porque você fala muito, ela se sente segura e não sei o quê. Cá pra mim, eu tenho isso como uma coisa meio... Tem mulheres e mulheres, entendeu? As mulheres carentes que são mais difíceis, que tiveram problemas de infância, tem um monte de outros problemas anteriores, às vezes tem isso mesmo. Mas uma mulher legal, bem resolvida, madura, não vai ter esse problema. Então pode elogiar à vontade sua esposa, que vai ser muito legal. Bom, criar um espaço para aproximação ao invés de distanciamento. É mais uma coisa que ele fala. Pequenos gestos de conexão, como se envolver em atividades. Eles dançam juntos, eles fazem coisas juntos, né? Coisas que não são exatamente deveres, né? Um casal bem-sucedido busca formas de interagir e responder positivamente às tentativas de conexão, fortalecendo a intimidade. Tudo isso eu tô tirando também desse livro, né? Nem sei se o livro é muito bom, tá? Mas eu achei as dicas boas, pelo menos o que eu vi aqui por alto. Eu não li o livro inteiro, eu tô me baseando no vídeo que eu li, tá? Então, se depois vocês forem ler o livro e verem alguma coisa absurda lá, não me culpem, tá? Outra coisa que ele fala, deixa o parceiro te influenciar. Esse princípio fala sobre a disposição de ouvir e tá aberto à influência mútua, né? O Gottman descobriu que os casamentos saudáveis são mais colaborativos, e ambos os parceiros têm voz e valor. A gente sabe que, como cristãos, a gente acredita que existe alguma hierarquia em algumas decisões mais importantes, mas isso não quer dizer que você não vai trocar, né? Trocar informação, trocar até influências. Pô, a esposa dá um bom argumento, você se transforma e vice-versa, né? Então, essa troca tem que acontecer. Essas coisas são quase óbvias, né? Mas nos tempos de hoje, a gente, às vezes, precisa falar o óbvio, né? Outra coisa, esse eu achei bem interessante, resolver os problemas solucionáveis. Alguns problemas são fáceis de resolver, enquanto outros são permanentes. Para os problemas que podem ser resolvidos, é importante a gente abordar com calma, começando com uma abordagem suave, comprometendo-se a encontrar soluções, mostrando compreensão. O que quer dizer que, quando existe um problema que você vê, não, esse problema dá para resolver, né? Então esse problema a gente vai resolver de forma rápida ou que demore um pouco mais, mas você vai olhar para aquilo e tentar resolver, né? Sem ficar adiando para mais para frente, porque é aquela história dos dragões do como é que é o nome daquele Jordan Peterson? Ele fala muito sobre os dragões, né? Que você começa um dragãozinho desse tamanho, de repente ele tá lá dentro da sua casa tomando a casa inteira. Então esses pequenos problemas, até os grandes, que são resolvíveis, você vai lá e resolve. Agora, tem um outro lado que é superar os problemas insolúveis. Tem problemas que não dá para resolver, que não tem como resolver. Muitos conflitos no relacionamento não tem solução por vários motivos. Nem vou identificar aqui alguma coisa específica, mas geralmente envolve diferença fundamental de personalidade, de valor. No caso dos valores, é ideal que você encontre alguém que compartilhe os seus valores, né? Mas personalidade tem vezes que é difícil. Nesse caso, é essencial você dialogar respeitosamente, né? Compreendendo as raízes do conflito, mas também assim,
meio que não tem solução e a gente vai aprender a conviver com isso. Vou dar um exemplo assim, até de casa, né? Por personalidade, a minha esposa gosta de fazer as coisas meio que do jeito dela. Aí ela fala assim, pô, você faz, sei lá, eu lavo a louça e gosto de... Não é o caso, tá? Não, eu tô fazendo fictício aqui pra não dar problema em casa. Ela lava a louça e gosta... Eu gosto de enxugar a louça e ela não gosta, tal. Toda vez que eu deixar sem enxugar a louça, ela vai reclamar. Eu vou ter que falar aquilo... Pedir para não reclamar, claro. Mas aí, se ela reclamar, não é uma coisa que eu tenho que levar para mim como uma coisa pessoal e não sei o que. Eu vou falar assim, bom, esse é o jeito dela, ela quer fazer meio as coisas do jeito dela. Eu vou fazer do meu jeito, dar risada. Ela também tem que entender isso, né? E não fazer disso um problema. E basicamente são coisas de personalidade que você acaba levando e deixa para lá. Você não precisa resolver. Não é nada assim fundamental que, pô, uma questão de princípio fundamental que vocês discordam, aí realmente fica difícil. Essas pequenas coisas. E na família Addams, tudo isso eu falei para dizer que a família Addams tem tudo isso. No filme você vai vendo no decorrer do filme essas coisas acontecer. E a última coisa é criar um sentido de propósito compartilhado. Ou seja, os dois têm uma visão a longo prazo, médio prazo, de um caminho que eles querem seguir compartilhado. Isso também é meio óbvio, né? E no caso, quando você tem filhos, quando você tem, sei lá, você tem planos para o futuro, isso já ajuda, né? Então, o casal Addams, apesar de toda a bagunça, de serem feios... Vocês vão entender por que eu tô falando tudo isso, tá? De eles terem essa coisa com a morte, de terem uma coisa meio bizarra com a tristeza e não sei o quê. Eles são um casal saudável, porque eles têm tudo isso, né, do casal, e realmente eles duram muito. Eles estão, até hoje, aparentemente eles são, né, como personagem, eles são... pessoas que estão aí no mundo por milhares de anos, né? A gente não sabe direito, eu não pesquisei também a fundo, mas eles não nasceram, não têm uma vida como do ser humano, e estão aí casados há esse tempo todo, e estão juntos e felizes, enfim. Bom, eu deixei o link desse vídeo aqui embaixo, é em inglês, mas se vocês quiserem dar uma olhada, tá aqui. Chama 7 Tips from the Addams Family to Keep Your Marriage Alive. Um outro vídeo chega a dizer que o romance entre eles é mais saudável até do que filmes famosos como Titanic, e eu também concordo. Um outro ponto interessante do filme é a relação entre os irmãos, né? A gente falou bastante do casal, e agora o outro ponto é a relação entre irmãos. Isso também é muito forte em toda a família Addams, na série, no filme e tal. Isso é mostrado de um jeito muito legal, que é como a gente transforma a competição natural entre irmãos, que pode virar o caso de Caim e Abel, né, que o cara acaba tendo em assassinato, em um amor, uma coisa maior, né? Essa competição, ela pode ser utilizada de forma virtuosa, pode unir mais os irmãos do que afastar, né? Aquela história, não, eu xingo meu irmão, falo todos os defeitos dele, mas você não, se você vier eu te dou porrada. Então essa relação entre irmãos também é muito legal no filme, e no caso tem até o orgulho da mãe deixar os dois brincando de sacanear um ao outro, desde que seja com segurança, aqui cheia de aspas, porque uma das coisas que a Mortícia deixa os filhos fazer, por exemplo, é eletrocutar o outro. E aí a gente percebe no filme que tem várias coisas que são a graça do filme, que é só uma piada, né? E isso é uma coisa interessante que eu também vou falar mais pra frente. As famílias normais no universo da família Addams são justamente as desequilibradas, né? O advogado e a esposa, eles são normais, teoricamente. Não tem essa coisa do macabro ali. A mãe adotiva do tio Chico lá, que adota o cara e depois faz ele entrar na família e depois a gente descobre que é o próprio, né? Ela é uma mãe tóxica, que se aproveita do filho, usa do seu amor como barganha, não porque ela quer o bem dele. É o mesmo caso, por exemplo, da Rapunzel. Na Rapunzel, na animação, pelo menos, é bem assim, né? A mãe fala, olha, só eu cuido de você, como assim, né? E nesse sentido, eu lembrei daquela passagem que Jesus diz, deixa sua família, a sua mãe, seu pai, e me siga. O que quer dizer isso? Na verdade, não está dizendo para você deixar sua mãe. Se sua mãe é uma mãe amorosa, né, você não precisa fazer isso. Mas se a sua mãe está te levando para o caminho errado, que é o caso na família Addams, você realmente deve deixar, né? Se sua família está querendo te tirar do caminho de Deus, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então você não pode colocar nada acima disso. Se sua mãe está te levando a não amar a Deus sobre todas as coisas, infelizmente, você vai ter que colocar Deus na frente. Mas o ideal, na verdade, e é o que acontece normalmente, mães saudáveis amam seus filhos, né, e não tiram eles do bom caminho. Eles querem o melhor para seu filho, a não ser psicopatas, como no caso do filme. Enfim, as pessoas aparentemente normais têm o coração corrompido, enquanto os excêntricos, nesse caso, né, têm o coração no lugar certo. E é isso que importa. Além da coisa cômica, o mal aqui não é um mal em si. Você consegue separar
separar claramente no filme, é impressionante isso quando você tá assistindo. O que é piada e o que é mensagem. É aí que é o meu ponto desse vídeo. Porque, apesar de ser um filme em que os seus principais personagens são sádicos, a mensagem que fica não é de que o sadismo é bom, de que a morte e a violência são uma coisa boa. Aí é que eu entro na questão do Halloween. Eu não sou padre, não sou pastor, então aqui vai só minha opinião sem muita teologia. Se você quiser saber mais a respeito, o que você vai fazer, você procure os seus mentores espirituais aí, tá bom? Mas eu acho o seguinte, né? O terror pelo terror, desde sempre, isso é uma coisa minha, nunca me atraiu. Filme de terror pelo terror, que você sai no jeito, meio assim, aquela coisa, você sai meio mal do filme, assim, nunca foi uma coisa que me divertiu, que me atraiu, né? Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que gosta muito de humor negro, aquele humor, por exemplo, a diferença entre a violência num filme como Bastardos Inglórios ou até no The Boys e de O Albergue, que é uma espécie de pornô da violência, né? Eu tô falando, The Boys e o Bastardos Inglórios são interessantes, são engraçados. Você vê aquela violência absurda, gráfica, e você não sente uma coisa tão ruim. Você sente um negócio assim, cara, eu não acredito que o cara falou isso, bicho. Como é que o cara foi no limite? É aquela piada que você fala assim, não dá pra contar em qualquer lugar, pra qualquer pessoa. Você passa do limite de propósito, porque passar do limite faz parte da piada. Agora, o Albergue, por exemplo, já é um negócio que é quase assim, que leva para aquele lado. Sabe quando você recebe uma mensagem no WhatsApp de um assassinato, assim, aquela coisa que te leva para um lado ruim, que é meio o pornô mesmo da violência. E eu, como nunca fui uma pessoa ligada à violência mesmo, por personalidade mesmo, então isso nunca me atraiu. Mas eu sei que muita gente é atraída. E aí sim, você vê que a mesma coisa pode ter dois papéis no mundo e na alma das pessoas, né? A gente sabe que a origem do Halloween é a comemoração do Dia de Todos os Santos, né? All Hallows Eve, né? A véspera do Dia de Todos os Santos. E que também existe uma teoria de que era uma festa pagã, né? Do lance dos mortos, o dia que o universo dos vivos está mais próximo, o véu, né? Entre o mundo dos vivos e dos mortos está mais próximo e tal. Tudo bem, tudo isso são as origens, né? Então a gente tem que ver como ele é hoje, né? Essa coisa mais assustadora veio mesmo no século XX. Mesmo antigamente, quando as pessoas iam de porta em porta, as pessoas ofereciam um bolo, que tinha até um nome lá, eu esqueci, eu já falei sobre isso alguma vez, mas enfim, eles davam um bolo que tinha a ver com doar para os pobres, tinha a ver com dar dinheiro para as pessoas necessitadas e tal. E aí depois foi evoluindo para essa coisa, como seres humanos que somos, as coisas vão se corrompendo, né? Então essa coisa mais assustadora de bruxas veio mais pro século XX, pelo que eu sei, né? Também não sou historiador, então tudo isso eu tô falando para vocês entenderem a visão, assim, dessa diferença entre uma coisa que você pode retratar como feia, que é o caso da família Addams, né? E uma coisa feia em si, né? Então toda aquela violência, aquele sadismo da família Addams não te passam, olha, isso é legal, o sadismo é legal. Não, ao contrário, você vê aquela família e fala, nossa, que família bacana. E no final tem uma linha aí de pensamento que ficou moda na internet que eu vou falar que é bem legal, que fala do cristianismo. Mas enfim, o Natal, por exemplo, pode ser uma festa que a gente comemora o nascimento de Jesus, deveria ser. Mas no final acabou virando aquela coisa, distribuir presente, não sei o quê. Tudo isso é fruto do pecado original, sem trocadilhos, né? Fruto do fruto. Então, a gente tá vendo o Halloween também nesse sentido. Ele começou como uma festa até cristã, né? E de repente virou isso que tá hoje. O que eu acho sobre o Halloween hoje? Ele é mesmo em alguns contextos usado como uma coisa do mal, assim, tipo, parece que até algumas coisas de bruxaria, dessas New Age aí, dessas religiões mais pagãs modernas, eles usam essa data mesmo para fazer mais coisas espirituais, e eu acredito no mundo espiritual. Então, se tem mais gente fazendo coisas ruins, pode ser mesmo que esse dia seja um dia meio que para tomar cuidado espiritualmente, a gente devia até rezar mais um pouco para se proteger e tal, né? E aí a gente tem essa coisa do ser humano de querer cada vez ir mais longe, mesmo na brincadeira. Então começou com o pessoal se vestindo de roupas esquisitas, criancinha pegando doce. De repente, quando a gente vai ver, já tem cara fazendo pegadinha que tá quase matando as pessoas. De repente, o limite o cara vai acabar. Teve até um negócio no TikTok, não teve a ver com Halloween, mas tem a ver
com isso, de você ir passando do limite, passando do limite. Foi um namorado que matou a namorada sem querer, né, fazendo uma pegadinha. Lá na Rússia, parece que aconteceu assim. Então, assim, isso é uma coisa humana. Ela vai indo cada vez mais longe. Então tem coisas que hoje no Halloween que não devia ser pra criança, não devia estar no meio da rua lá, os caras pedindo docinho na casa e tem uns bichos lá que, pô, pra uma criança de 5, 6 anos, realmente pode ser uma coisa ruim pro imaginário dela, né? Tem até um vídeo que o Andrew Klavan fala sobre isso, tá no YouTube, que chama Is This Catholic Celebration Demonic? Ele tá perguntando se o Halloween é uma coisa demoníaca. E aí ele vê como as pessoas estão reagindo ao Halloween, essa discussão, que nem eu falei no começo, uva passa, é uma discussão parecida, porque todo ano se repete, né? E aí ele reage às pessoas falando. E alguns ele fala, esse cara aí tem razão, realmente o pessoal tá exagerando. Outros falam, não, a gente precisa, na verdade, ressignificar para que ela volte a ser uma festa cristã. No caso do Brasil, a gente não tem muito essa referência, então eu nem sei se precisaria, mas como tem também, eu não vou proibir minha filha de ir, mas eu vou falar para ela, cara, não vai se vestir de não sei o quê, eu vou olhar que tipo de festa é essa, ela só vai passar pelo prédio, pedir uns docinhos, tudo bem, vai lá, pega os docinhos, mas não vai celebrar o demônio, né? Então, se amanhã, por exemplo, alguém falar, não, o Natal a partir de agora vai ser uma festa para celebrar, sei lá, uma coisa ruim, você vai mudar a festa de Natal? Não, era uma festa católica, cristã, e de repente os caras quiseram e conseguiram, né, fazer com que ela tivesse essa coisa mais demoníaca, vamos dizer, bruxaria e não sei o quê. Enfim, é um pouco do bom senso, a gente precisa retomar tanta coisa na cultura e essa poderia ser uma delas. Alguns católicos fazem os filhos se vestirem de santos, por exemplo, legal. Talvez seja um exagero, ou então para quem não é católico, para os protestantes, talvez queira afastar as crianças disso mesmo. Tudo bem, cada um faça do seu jeito, né? O que é importante é você sempre dizer, e é o que eu digo para os meus filhos, e é o que eu sempre penso, é que o cristianismo, Jesus, essas coisas, a gente está trazendo a luz, e não a tristeza, não o medo, né? A gente, ao contrário, a gente traz a paz, justamente você não ter medo, não tenhais medo é a frase que mais tem na Bíblia, né? Então, você ensinar esses valores vai proteger as crianças, né, dessas coisas, eu acho, né? Então, mas como eu disse, procure seu padre, procure seu pastor, que aqui é um negócio sobre cinema. Existem algumas teorias, aí agora a gente vai entrar, voltando ao filme aqui, existem algumas teorias que falam que a família Addams é uma alegoria justamente da família cristã. E eu acho que tem muito sentido, porque uma das coisas que são apontadas é esse amor pela morte e pelo sofrimento, né? E quando você vê de fora, e aí é que eu acho que a questão da arte a gente tem que perceber, por isso que eu falo das diferenças daqueles filmes realmente violentos e realmente que vendem uma certa violência, e de filmes como esse, que são apenas humor negro, não sei o quê, é que um católico visto de fora, e eu mesmo, quando estava de fora, olhava aquelas igrejas com aquelas imagens do cara sofrendo, ou mesmo falando de sofrimento, quando mesmo igreja que não tem imagem, fala dessa coisa do sofrimento, né, que é algo forte no catolicismo, a cruz, carregue sua cruz, não sei o quê. Quando você tá de fora, aquilo pode mesmo soar um negócio meio, pô, esses caras só falam em morte, só falam em sofrimento, aqui, pessoal meio família Addams ali. Só que quando você tá dentro, você sabe que não é assim. Mas a visão do filme é a visão de quem tá de fora. Então, eles são meio diferentes, eles não se encaixam, eles têm umas manias lá esquisitas. É meio aquela visão do Pedro Cardoso. É como se o diretor do filme fosse o Pedro Cardoso olhando pra gente, assim, falando, nossa, aquele pessoal lá parece a família Addams. Por que Deus tinha que morrer? Por que Jesus tinha que morrer na cruz? Não precisava morrer, a gente tinha que celebrar a vida dele. Acontece que ele, além de estar vivo, porque ele ressuscitou, só faz sentido a gente ser cristão se Jesus morreu e ressuscitou, e ele está vivo. Então, se não tivesse a morte, não faria sentido nenhum, era só um cara como, sei lá, fala um cara assim, importante, Gandhi, não sei, um cara assim, um cara histórico que pregou umas coisas lá e as pessoas foram Buda, né? Só que não, Jesus pro cristão é Deus encarnado, então aí é essa visão que os caras têm da gente. A gente é um bando de Mortícia e de Gomes Addams lá, falando de morte e não sei o quê. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi essa teoria, eu falei, isso aí é meio forçado de barra. Mas aí,
assistindo o filme com essa visão, tem uma hora que o próprio Gomes, eu acho, ele fala que eles quebrem nossos ossos, que eles nos matem, eles vão acabar com a gente, mas nós voltaremos, nós somos os Adams, ou seja, os mártires, né, eles quebram ele descreve isso com mais detalhes, né, o que vão fazer com eles, e são coisas horríveis, e é o que fizeram com os mártires, e realmente voltaram, né, o cristianismo só cresceu com isso. Quando o Gomes fica deprimido, ele vira um pai meio do mundo, ele usa uma roupa clarinha, fica na frente da TV, né, então ele é um cara normal, como a gente pode dizer, né? Por quê? Porque ele fica meio decepcionado, ele tá triste, não tá meio desesperançoso, né? Então ele perdeu aquele mojo que tinha, né? Mas aí ele felizmente volta e a gente vê também que eles têm uma característica muito forte de não ter vergonha do que eles acreditam. Eles são daquele jeito, vivem daquele jeito, não fazem mal para os outros, apesar de vez em quando ter umas coisas meio de umas brincadeiras meio violentas que eles sacaneiam com os outros, mas esse tipo de sacanagem também pensa pro cara que vê de fora, é mais ou menos quando o cristão vai lá e fala assim, isso aí é pecado, é melhor você não fazer. Para eles, você tá sacaneando eles, você tá fazendo o que a família Adams faz com os outros, né? E aí uma das coisas que eu falei assim, puta, cara, certeza que tem a ver com o cristianismo, certeza não, mas é um negócio, é muita coincidência que eles expulsam os bandidos com o poder de um livro, né? Você fala assim, pô, a Bíblia, né? Quando eles expulsam os caras da casa, eles abrem um livro lá, meio mágico, pelo menos, eu não sei. Essa parte eu acho que eu dei uma pescada, eu não sei se é isso, eu preciso até conferir se é isso mesmo, mas será que eu sonhei? Não, eu acho que é isso mesmo. Eles expulsam os caras com o poder do livro. Eu dei uma pescada mesmo nessa hora, mas eu acho que aparece, eu vou até rever pra ver se eu não falei mesmo. Bom, eles conseguem expulsar os caras e termina com os Adams assustando as crianças no Halloween. Tudo bem, legal, né? Começa com a primeira cena do filme, é um coral de Natal, e eles também sacaneiam os caras, e acaba com o Halloween. Curiosamente, tem essas duas festas que eu falei aqui. Só que aí, quando acaba, a brincadeira deles, olha só, a brincadeira é Raise the Dead, ressuscitar os mortos. A brincadeira final do filme é os caras, pronto, agora a gente conseguimos, vencemos, o que a gente vai fazer? Vamos lá brincar de ressuscitar os mortos. E aí eles vão pro cemitério e ficam lá ressuscitando os mortos. Se isso não é o cristianismo, né, que é... Então, eu não sei mais o que é. Enfim, essa é a minha análise, não sei se pode falar, a minha leitura sobre esse filme e sobre o Halloween, não sei se ficou claro também, porque às vezes eu me embolo um pouco nessas coisas, porque eu fico meio assim, sabe? Como eu não sou padre nem nada, eu não quero dar maus exemplos pra vocês, por isso que eu digo sempre, sigam aí os profissionais dessa área. É um filme muito divertido, eu gosto muito, eu gostei mais agora quando eu assisti, eu tinha assistido há muito tempo, e, cara, que legal, né? Que tinha piadas politicamente incorretas e as pessoas conviviam com isso. E principalmente entendiam que era só uma piada, entendiam que era só uma brincadeira. E aí é que tá o cerne do Halloween. Quando as pessoas entendem que é só uma brincadeira, tudo bem. Só que a coisa, eu acho que ultimamente, principalmente, tá passando um pouco desse limite lá nos Estados Unidos, especialmente, tem uns negócios super elaborados, uma coisa meio de terror. Sei, não é muito minha praia, não. Eu gosto mais de coisas mais elevadas, assim, não no sentido de, elevado culturalmente, aquela coisa cabeça. Eu tô falando elevada que te deixa assim, não quero sair pior de um negócio que eu vou fazer uma coisa que sai do normal, eu vou, sei lá, eu vou numa festa, ou eu vou fazer uma celebração, ou eu vou assistir um filme, eu não quero sair pior. Tudo bem, você às vezes sair reflexivo, falando, poxa, não tinha pensado nisso. Mas sair pior, assim, com a alma, mas não é minha praia, não. Enfim, pra terminar, eu vou para Você Sabia curtinho aqui, que o Christopher Hart, que fez A Coisa, sabe a coisa? A mãozinha lá, ele trabalhou em pouquíssimos filmes, mas todos eles ele fez o papel de mão. Engraçado, filmes que não tem a ver com a família Adams, inclusive. E eu achei isso uma coisa interessante. O cara só fez papel de mão. O que você fez na vida? Eu sou ator, eu fiz papel de mão. Claro que ele tem outros trabalhos, né? Mas parece que ele é mágico também. Mas ele fez o papel de mão e ele é uma mão muito, muito talentosa mesmo. Bom, espero então que vocês tenham gostado desse Cine Quinto e eu vejo vocês nas próximas semanas. Não deixem de assistir aos outros vídeos do canal. Nós temos Puxando o Fio com Kim Paim e Arthur Machado, Trocando as Bolas com Luiz de Marnoto e Carlos de Freitas. Nós temos Não Dei com Lucas Honorato e Mafinha. Nós temos Geoeconomia com Arthur Machado. Nós temos Filosofia e Cultura com Joel Gracioso. Nós temos Café em Família com Felipe Café, meu xará. No Felipe, não no Café. E é isso aí, eu sou o Felipe Trielli. Muito obrigado, continuem conosco. Um grande abraço e até a próxima.